Segundo uma projeção feita pelo IBGE, em 2060, 25% da população brasileira vai ter mais que 65 anos de idade. Ou seja, 1 em cada 4 brasileiros será idoso. E a pergunta é possível envelhecer e manter a memória ativa, saudável? O que podemos fazer para ter uma boa memória? Bom, tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Nossa Saúde. E o nosso entrevistado de hoje é o Dr. Ilmar Correia Neto, neurologista e também professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Dr. Ilmar, seja muito bem-vindo aqui ao Nossa Saúde. Eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente de uma forma simplificada, como é que funciona a nossa memória. Bom, obrigado pelo convite. A memória é uma das partes daquilo que a gente chama de cognição. A cognição é a capacidade que todos nós temos de manipular, de trabalhar informações. A cognição envolve a recepção de informações, envolve o armazenamento de informações, que é a memória, envolve o pensamento, que é a manipulação dessas informações, e envolve a expressão depois, que é quando a gente vai, vamos dizer assim, transformar aquilo que a gente conhece e exprimir de uma maneira ou de outra. A memória não é, assim, a única função e a função mais importante do cérebro para a cognição, mas ela é essencial, para que as outras coisas funcionem bem. O cérebro, ele procura armazenar os conhecimentos como se ele, por exemplo, esse momento aqui, ele tem som, ele tem imagem, ele tem emoção, ele tem eventualmente cheiro. E o cérebro procura separar essas diversas informações, armazenar em algum lugar, e ele tem a capacidade depois de tentar recriar essa situação que a gente está vivendo hoje. Ele se fixa mais em imagem, em cheiro, em som? Tem alguma coisa que se sobressai ou não? Sobressai aquilo que for mais significante do ponto de vista emocional naquele momento. Então depende, para cada pessoa é diferente? Depende para cada pessoa, depende de cada situação. Então, de repente, um dia eu posso, pelo cheiro, estar em algum lugar e eu lembrar e associar esse momento aqui, por exemplo. Outra vez pela imagem, outra vez pelo som da voz, pelo tipo de voz. Isso vai variar dependendo da situação. A gente tem uma mobilidade muito grande entre essas coisas, e o cérebro consegue separar isso, armazenar isso, e faz parte da memória depois tentar recriar de uma forma correta ou não, esses momentos. O senhor falou uma questão de armazenamento, Quanto de tudo a gente pode assimilar? Dá para calcular mais ou menos? Não dá para calcular isso porque, novamente, vai depender do tipo de situação. Você sabe, por exemplo, existem 2 grandes grupos, vamos dizer assim, de memória consciente. Uma memória dos fatos que a gente eventualmente vive. Outra, a memória da gente lendo um livro, por exemplo. São maneiras completamente diferentes, ler um livro, ver um filme e viver uma situação. Você sabe que aquelas situações em que a gente vive, na maioria das vezes, elas são mais fáceis de gravar. Quando a gente está adquirindo informações através de um livro, isso é um pouquinho mais complicado, a gente tem que se esforçar um pouco mais. Porque a gente não está com todos os sentidos, de repente? Exatamente. Porque o que é um livro? Um livro é uma folha em branco cheia de risquinho. E a gente transforma aquilo em coisas múltiplas, com cheiro, com imagem, com som. Então, a capacidade de gravar daquilo que a gente estuda, não que seja ruim, ela é muito boa no ser humano, mas ela é diferente daquilo que a gente vive. Por isso que, assim, às vezes as pessoas dizem assim, o que é mais confortável, ler o livro ou ver o filme? O filme é mais confortável porque o filme é mais próximo da memória episódica, parece que a gente está vivendo aquelas coisas dentro do cinema. Enquanto que na leitura a abstração é completa. A gente não está vendo nada, a gente não está escutando nada. Só usando a imaginação. Absolutamente a imaginação. Isso faz com que esse tipo de memória seja um pouquinho mais difícil,
Mas, assim, essa memória semântica que a gente chama, que é essa memória através do estudo, através da leitura, ela é essencial, né? Talvez ela seja aquilo que nos diferencia dos outros animais enquanto seres humanos, né? Porque, graças a essa memória, a gente pode conhecer coisas abstratas, né? Absolutamente abstratas, né? Na medicina eu gosto de dar o exemplo, por exemplo, de uma molécula de sódio. Nunca ninguém viu um sódio, né? Mas a gente consegue imaginar o que seria, como é que funciona, essas coisas todas, sem nunca ter visto, nunca ter observado, né? E a outra importância dessa memória semântica é que quem tem, os animais que só têm memória episódica, que são todos os outros animais, se acredita, né? Eles precisam viver todas as coisas para entrar nas suas memórias, né? A gente não. A gente consegue, vamos dizer assim... Por outros caminhos, né? Por outros caminhos, né? Assim, eu nunca fui ao Egito, mas eu tenho uma boa imagem de uma pirâmide ou de alguma coisa assim, né? Isso, para quem não tem esse tipo de memória semântica, seria impossível imaginar. Eu teria que ir lá para poder observar. Né? Então, muitas coisas, toda a civilização está nessa memória, que é um pouquinho mais difícil, né? Mas é assim que a gente herda a história, os conhecimentos, né? Os problemas, os riscos, né? que os outros seres humanos já passaram, né? E levando em consideração tudo isso que o senhor está falando, é uma pessoa, por exemplo, que está estudando para uma prova, para um concurso, né? Qual a melhor forma de assimilar tanto conteúdo, já que, no caso, seria o ideal, a gente está vivendo aquilo, mas vamos supor, tu vai estudar por livros, na internet, né? Como assimilar melhor? Tem alguma estratégia? A princípio é a repetição, né? E com a idade isso vai modificando, né? Também eu gosto do exemplo assim, Copa do Mundo, né? Um menino de 8 anos decora os times todos, né? Na minha idade, às vezes, é difícil de decorar uma dupla de tênis, né? Mas eles decoram todos os times, né? Então, decorar, né, é mais comum, né? Na adolescência, as crianças, elas conseguem decorar. É mais fácil. Eu lembro hoje, por exemplo, de coisas que eu decorei quando eu era mais jovem. Mas agora já fica mais difícil, né? Eu tinha uma paciente que tinha decorado um poema longo, Ijuca-Pirama, né? Ela tinha doença de Alzheimer, mas ela sabia de cor o Ijuca-Pirama, porque ela gravou o Ijuca-Pirama lá quando ela tinha menos de 10 anos de idade, né? Então, decorar a gente faz melhor, né? Na adolescência. Depois dos 30 anos já começa a ficar difícil de decorar, né? Mas daí a gente desenvolve outros mecanismos para gravar que são mais importantes, que vamos dizer assim, fazer a relação entre as coisas, né? Então, aquela criança que sabe decorar, ela não sabe fazer resumo, né? Alguém de 30 anos, ela vai ter mais dificuldade para decorar, né? Mas vai conseguir tirar a essência daquela informação de uma maneira muito melhor, né? Então, essas coisas vão modificando com o tempo, né? Não adianta querer decorar coisas depois de uma certa idade. Vai precisar estudar fazendo relações, fazendo interligações entre as coisas. Há uma mudança, então, com relação à idade, né? E falando em idade, né? O IBGE prevê aí, em 2060, 25% da população brasileira com mais de 65 anos de idade. Então, é bastante gente, né? Na melhor idade, digamos assim. Qual o impacto do envelhecimento na memória? Basicamente, na memória, o impacto do envelhecimento sadio, vamos dizer assim, né, diminui a capacidade de decorar coisas, né, isso fica reduzido, né, e também, vamos dizer assim, não é bem memória, é pensamento. Com a idade, a gente começa a ficar um pouquinho mais inflexível do ponto de vista de pensamento, e passa a ter menos alternativas para resolver o mesmo problema. Fica mais lento, digamos, o processo? Às vezes sim, mais lento, mas não necessariamente menos eficaz, né? Então, por exemplo, falando de televisão, né? Um noticiário, ele tem um ritmo com uma velocidade de notícias não interligadas, né?
Isso, pessoas com idade maior podem ter dificuldade de acompanhar o noticiário inteiro. Enquanto está digerindo a segunda, a terceira notícia, ela perde a quarta, a quinta notícia, né? Isso pode ser completamente resolvido se ela lê, né? Se, ao invés de ter a informação só apenas da televisão, ela também ter essa informação através de jornais, revistas, que aí é no ritmo, Sim. né? A eficácia vai ser a mesma, mas vai ser um pouquinho mais devagar. E quando eu falo um pouquinho mais devagar, é bem pouquinho mais devagar, né? Isso só não funciona quando a informação é muito, muito rápida, como, por exemplo, um telejornal, né? Em que se muda de notícia alegre para notícia triste. Em questão de 1 minuto, 2 minutos, segundos, já mudou, né? Segundos às vezes. Né? Às vezes segundos. Então, como se vai estudar é importante, né? Então, depois de uma certa idade, não tente decorar, tente repetir, mas tente tirar, né? Fazer inter-relações entre as diversas informações, que vai ser mais eficaz. Doutor, é comum a todos nós esquecermos em algum momento objetos em alguns lugares, esquecermos os nomes das pessoas, lugares que visitamos. Isso é normal, faz parte do nosso dia a dia, né? Sim. Agora, até que ponto isso realmente é normal e quando começar a se preocupar? Quando acender o sinal de alerta? Acho assim, vamos dizer assim, para um adulto, né, ainda não idoso, né, quem mais interfere na capacidade de gravação e na capacidade de armazenamento de informações são problemas como ansiedade e depressão. A depressão, ela interfere bastante no interesse das pessoas naquela informação e ela acaba repercutindo bastante, né? Sintomas depressivos acabam repercutindo bastante na capacidade de gravação de informações. A outra situação comum é a ansiedade, né? Você acredita que, assim, que um pouquinho de ansiedade ajuda do ponto de vista de interesse, mas muita ansiedade, né, faz com que a gravação das informações seja muito ruim, né? Então, quando começa a notar um ou outro esquecimento, né, tem que ver se estava tranquilo, não estava tranquilo, se estava atento ao que não estava estava fazendo. atento, né? Porque às vezes a pessoa chega em casa, deixa a chave num lugar, mas ela não está pensando naquilo, ela tem Ela outra tem tanta coisa para preocupação. fazer, né? O excesso de informação é tão grande hoje em dia, o excesso de acesso à tecnologia, né? Que acaba prejudicando a memória. Número do telefone, né? Há 20, 25 anos atrás, a gente na neurologia achava importante isso. Não lembro mais o número do telefone de alguém. Hoje isso é absolutamente desnecessário, né? Ninguém mais grava isso, né? Não, às vezes o próprio número a gente tem dificuldade de falar, porque a gente não liga pra gente. Não é né? mais parâmetro, então. Isso tudo está no celular, né? À disposição ali, mais fácil, né? Ainda bem, porque hoje em dia, se antes, né, cada núcleo familiar tinha um telefone, Sim, agora imagina. cada pessoa tem um ou dois telefones, né? Então isso fica... E que impacto tem esse acesso de informação que a gente tem hoje, né? Diariamente, o tempo todo, a gente é bombardeado por informações, acesso à tecnologia. Que impacto que isso tem na memória? Prejudica ou aguça a nossa memória? Varia, né? Vamos imaginar, por exemplo, nas crianças, né? O tempo de tela hoje em dia é uma coisa que já se sabe que faz mal, né? Se as crianças ficam muito ligadas, né, à tela, seja da televisão, seja do computador, seja do celular, né? Dependendo do tempo em que a criança fica exposta a isso, né? Já tem estudos mostrando que isso aumenta a depressão, aumenta a ansiedade, né? Consequentemente prejudica a memória. Consequentemente prejudica a memória, né? No adulto também, né? Vamos dizer assim, essa riqueza de informações, ela é interessante, mas ela tem um problema, né? Que quando a gente está lendo um livro, normalmente a gente está lendo um livro e vai ler aquele livro até o final. Sobre aquele assunto específico, né? Quando a gente está vendo alguma coisa no celular, no YouTube, ou na rede, né? A gente começa a ler um negócio, a gente não vai até o final, pula para o outro, e assim vai. Depois pula para o outro. Então, acaba ficando com uma informação incompleta e superficial. Fragmentada. Muito fragmentada. Né? E isso acaba tendo repercussão no grau de conhecimento que a gente vai ter daquela coisa que está sendo avaliada, né? Então, se todo o conhecimento da gente vier dessas informações superficiais né, que cabem numa mensagem, né, realmente a gente vai empobrecer do ponto de vista de qualidade de informações. O ideal seria, então, focar
naquilo que você está lendo, num assunto, no máximo 2, não Sim. está zapeando muito, é Sim. isso? Para a gente poder aprender melhor. Se pretende aprender, né? Se pretende aprender. Eventualmente, não se pretende aprender, só está zapeando sem nenhum interesse maior diferente. Só que está ocupando um tempo do dia, né, que poderia estar sendo utilizado, né, para a aquisição de um conhecimento que seja importante ou para outras atividades, para socialização, para atividade física, né, que o dia só tem 24 horas. Que seriam mais eficazes para a memória, né? E para, vamos dizer assim, quando a idade for maior, né, para que a pessoa fique mais saudável e mais eficaz, né? Então a gente vai fazer uma pequena pausa agora e na sequência a gente volta com mais informações para você. Vamos saber se é possível manter a mente ativa e saudável e como fazer isso. É só um instante, a gente volta já. Estamos de volta então com a Nossa Saúde, que hoje entrevista o Dr. Ilmar Correia Neto, neurologista, e a gente está falando sobre memória. Doutor, no primeiro bloco nós falamos que o IBGE prevê aí em 2060 25% da população brasileira com mais de 65 anos de idade, né? E uma das doenças que preocupam bastante nessa idade é o Alzheimer. A que sinais a gente deve ficar atento? Preocupa bastante isso, né? Tem alguns estudos da Organização Mundial de Saúde que falam que, de uma forma global, né, 7% das pessoas com 65 anos de idade vão ter alguma alteração cognitiva significativa. Tá? Isso é bastante, né? 7% e 25% da população. É bastante, um número bastante alto. Passa a ser um número muito alto. Né? Aos 85 anos de idade, se acredita que metade das pessoas, 50%, tenham algum grau de alteração cognitiva com implicações para o dia a dia, né? Então, o envelhecimento da população é uma coisa que realmente preocupa, né? E preocupa mais, por exemplo, aqui para nós brasileiros do que para um europeu, né? Para os países europeus. Eles se preocupam com isso, é claro. Mas eles têm uma população que não está envelhecendo agora, né? Eles já lidam com isso há muito tempo. Lidam com a população mais idosa há mais tempo, né? E os idosos europeus, eles tiveram, né, uma boa educação básica, né? E tiveram, os de agora, né, os 10 anos atrás nem tanto, por causa da Segunda Guerra Mundial, mas dos de agora tiveram também uma infância saudável, né? Então, a população europeia que envelhece, né, isso já foi recebido, essa carga de uma sobrevida maior, e as pessoas que estão envelhecendo tiveram boa alimentação e tiveram boa... Tem um amparo maior, né? Tem uma reserva mental maior. No terceiro mundo e nos países em desenvolvimento como o Brasil, se acredita que o problema vai ser pior, né? Porque nós temos uma população com um padrão educacional pior, né? E temos uma população também que as pessoas que estão envelhecendo agora, né, na sua infância não foram, assim, em média, expostas a uma alimentação saudável, né? Isso tem mudado bastante, né? Mas a alimentação e a educação continuam sendo um problema grave nosso. Então, os brasileiros vão envelhecer com uma reserva mental pior, né, do que o resto do mundo. Em déficit, digamos. Então, na média, né, a epidemia de demência no Brasil, no terceiro mundo, né, vai ser pior do que no mundo desenvolvido, nos Estados Unidos ou na Europa. Isso é muito preocupante, porque são doenças caras, né, muito caras do ponto de vista de tratamento, não dos medicamentos em si, mas do cuidado que essas pessoas precisam ter, né, porque a segurança dos pacientes com demência é sempre uma parte importante do cuidado, né? Só do ponto de vista de definição, demência é toda alteração cognitiva que repercute
nas atividades do dia a dia daquela pessoa, que fazem com que ela não possa mais ser independente. Tá? Então, se as alterações de memória fazem com que uma pessoa não consiga mais preparar a sua alimentação, não consiga mais cuidar das suas contas, né, pagar em dia, ir ao banco, essas coisas que são normais para todo mundo, né, se isso é causado por um quadro cognitivo, é o que se define como demência. Né, assim, para tentar desmistificar um pouquinho o nome, porque é um nome usado estigmatizado. Pejorativamente, né? Muitas Exatamente. vezes. Né? E então, assim, o conceito de demência é simples, né? É quando a gente tem algum problema em que faz com que a gente perca a independência, né? Não consegue mais viver sozinho. Então, sim, é um problema, né? E no Ocidente, a causa mais comum, né, de demência é a doença de Alzheimer, né? E na doença de Alzheimer, realmente a idade, né, talvez seja o fator determinante mais importante. Né? Então, se espera que com o envelhecimento da população, né, assim como a pele atrofia, fica diferente. O cérebro também. O cérebro também. Não é diferente. Né? Em 1900, um sueco vivia em média 30, 35 anos de idade. Né? No ano 2000, um sueco vivia em média 80, 85 anos de idade. Então, em um século, a gente duplicou a expectativa de vida da espécie. Algumas coisas não foram feitas para durar tanto tempo. Né? Então, isso vai precisar ser corrigido. Né? Mas à medida em que a gente chega no limite da expectativa de vida da espécie humana, algumas coisas começam a não funcionar direito. Né? Inclusive, falando em expectativa de vida, a previsão do IBGE em 2060 é que o brasileiro vive em média até 81 anos, Santa Catarina um pouco mais, 84 anos de idade. É muita coisa, né? Um aumento bastante significativo. Então, como é que as pessoas podem manter a memória ativa e saudável para ter uma qualidade de vida melhor? As pessoas não podem pensar na memória pensando só na memória. As pessoas têm que pensar na memória como uma parte do cérebro e o cérebro uma parte do corpo. Né? Então, a primeira coisa, né, é manter, do ponto de vista físico, né, o corpo bom. Né? Então, a atividade física, né, e a Organização Mundial de Saúde define como a pessoa deixa de ser sedentária quando ela faz 150 minutos de atividade física por semana. Não é muito, 150 minutos. Né? São 5 vezes de 30 minutos. Caminhar 5 vezes 30 minutos não é uma coisa muito... Puxada, não. Dá para qualquer um fazer. Dá né? para fazer. Né? Não é tão difícil, exatamente. Então, a atividade física ela é muito importante porque ela protege o cérebro do ponto de vista circulatório. Né? Então, caminhar, fazer atividade física me deixa o cérebro, pelo menos do ponto de vista circulatório, melhor. Né? A segunda coisa que é muito importante é cuidar dessas doenças que levam também a problemas cerebrais, circulatórios, como pressão alta, né? Diabetes, colesterol elevado, triglicerídeo elevado, né? Obesidade. Essas cinco situações, elas precisam e devem ser tratadas sempre, né? Porque isso vai fazer com que o cérebro envelheça sem alterações circulatórias. Se, além da carga da idade, eu ainda tiver um cérebro com problemas, né, circulatórios, isso vai antecipar o meu déficit cognitivo. Né? Enquanto que, se tudo estiver bem, né, contribui para uma memória mais ativa. Isso, e essas doenças, assim, se a gente levar para frente, a gente morre antes. Né? Acho que a melhor maneira é a gente morrer antes de ficar demente. Né? Mas sem pressa, né? A gente pode chegar até os 90, aos 100, se for o caso, mas antes de ficar demente. Sim. Né? A outra coisa muito importante é pensar, né? Para a gente... trabalhar a mente, exercitar a mente. Exatamente. Né? Qual é a melhor forma de exercitar a mente? Bom, primeiro é estudando na idade certa. Né? E segundo é continuar estudando. Né? Estudando, vamos dizer assim, não estou falando aqui de estudos sofisticados, né?
mas todo mundo, Uma nova dependendo da língua... sua... Não precisamos de tanto, assim, não? enquanto a gente está trabalhando, se a gente tiver que, né, manter uma atividade intelectual relacionada com o trabalho, né, eu acho que isso é suficiente, né, porque mantém, tem sempre uma coisa nova. Hoje em dia, né, com as profissões têm se modificado, a pessoa tem sempre que estar tentando, né, se atualizar, né? Então o trabalho faz isso. O problema é quando se para de trabalhar, né? Que muitas pessoas, quando param de trabalhar, elas não desenvolveram durante a vida nenhuma alternativa, vamos dizer assim, de estímulo intelectual, né? Não é comum no Brasil, né, as pessoas terem hobbies, né? Ou se a gente for usar o termo em português, é passatempo. Sim. Né? Não é passatempo. Aí acaba parando e acaba, parando, obviamente, e não faz mais nada, o cérebro né? atrofia. Eu tenho pacientes assim que tinham atividade intelectual muito importante, depois quando param. Não tem poupança mental, né? Não tem alguma coisa que você faz uma reserva para depois usar, quer dizer, parou. E quando param, não tem mais interesse em outras coisas, né? Então, durante a vida, desenvolver interesses, né, diferentes, interesses que não precisa ser física quântica, né? Pode ser rosa, sim, né? A pessoa gostar de rosas, né? E estudar sobre as rosas, né? Ler um pouquinho sobre aquilo, né? Ou as pessoas gostam de viajar, né? Ou as pessoas podem optar por estudar línguas, embora estudar língua é uma coisa meio complicada, porque a língua é muito mais instrumento do que conhecimento, né? O ideal seria que, tudo bem, se conhecesse outras línguas, isso é bom, né? Mas que isso tivesse uma função prática, que não fosse só conhecer a outra língua, né? Então, pensar é muito importante, né? E desenvolver interesses diversos do trabalho, né, que possam ser duradouros para depois da aposentadoria, porque é depois da aposentadoria que a pessoa vai parar e que aumenta o risco, né, do quadro demencial. Além disso, né, hoje se sabe assim que quando não desenvolveu isso, né, a socialização é muito importante, conversar com outras pessoas, né, e vamos dizer assim, jogos de salão também são importantes, né? Dominó, jogo de cartas, que antigamente tinha uma conotação sempre negativa, né? Hoje sabe-se que não. Esses jogos têm a parte sorte e tem a parte estratégia, né? E esses jogos socializam, né? Jogos não são para ser jogados sozinhos, né? E falando nisso, em socialização, integração, doutora, nossa repórter, a Michele Todescato, ela preparou uma reportagem, né, mostrando algumas atividades que são oferecidas aqui em Florianópolis para a terceira idade, justamente para estimular, né, o bom funcionamento do cérebro e também do corpo. Dá só uma olhada. 2 universidades públicas aqui da Grande Florianópolis oferecem atividades para quem vive na melhor idade. A Universidade Federal de Santa Catarina e a UDESC, que é estadual. Na UFSC, o Grupo da Terceira Idade, criado em 1983, oferece atividades como dança, teatro. Eles aprendem também a cuidar da saúde, convivem com outras pessoas da mesma idade e aprendem, o que é muito importante, a cuidar da memória. Desenvolvo no Núcleo de Estudos da Terceira Idade um projeto de extensão denominado Estimulação da Memória e da Comunicação para Idosos. É uma atividade realizada semestralmente em grupo de 10 a 15 idosos e de voluntários do curso de fonoaudiologia, né? É uma atividade assim que em grupo busca estar sempre exercitando a comunicação, seja ela verbal, escrita, gestual, para que a memória também possa auxiliar nesse processo de comunicação e socialização do indivíduo. Então, as atividades são realizadas assim em grupo e atividades lúdicas. Então, são atividades que a pessoa são de baixo custo e pode levar para casa, praticar com os familiares no final de semana. Então, são ações que, por meio dos jogos, a pessoa consegue estimular as diferentes memórias. A gente tem a importância assim, da questão da socialização do idoso. São momentos muito ricos
de trocas de experiência, de vivências, até de resolubilidade de problemas. Eles buscam auxiliar o colega, cria rede, vínculos. Muitos idosos começam a ter uma rede de amizade, troca de redes sociais, telefone. Isso é muito importante para eles também. Na UDESC, são 8 ações diferentes voltadas à terceira idade. Elas ajudam a melhorar a qualidade de vida de quem vive a melhor idade e estimulam a socialização. Atualmente, mais de 300 idosos participam das atividades oferecidas pelo Grupo de Estudos da Terceira Idade, o GET, que completou 3 décadas no ano passado. Doutora, a gente viu aqui na reportagem, então, né, essas atividades aí voltadas para as pessoas, para que elas realmente se integrem, se socializem, né, façam atividades juntas. Dá para dimensionar a importância desse tipo de atividade, desse tipo de grupo? Isso é muito importante, né? Muito importante, porque quais são as opções que a gente tem do ponto de vista de socialização, né? A gente tem a escola quando a gente está pequeno, quando vai fazer a universidade, qualquer coisa assim. A gente tem o trabalho, a gente tem a família. E, assim, naturalmente são essas as 3 opções, né? Mas uma cidade como Florianópolis, por exemplo, em que as pessoas, né, às vezes mudam para cá, já não tem mais família, né? Ficam mais isoladas dos amigos, né? Aonde que vai encontrar um grupo para se socializar, né? Esses grupos de socialização são muito, muito importantes, né? Eu sempre digo que a pessoa, quando vai para um grupo desse, se tem 100 pessoas, ela não vai se identificar com as 100 pessoas. Não, certamente. Ela vai se identificar com um grupo pequeno, né? E outras vão se identificar com outro grupo pequeno, né? Mas por menor que seja, né, é importante, né? Para evitar o isolamento, porque o isolamento, ele com certeza, ele prejudica a cognição e ele prejudica a memória. Então, essas iniciativas são muito importantes. Só para a gente encerrar rapidamente, então, só para deixar mensagem para as pessoas, né? A questão da socialização é importante, alimentação, exercício físico, não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso, não. Né? Além disso, né, é a leitura, o pensamento, né, alguma coisa que envolva a parte intelectual e o tratamento, né, das situações quando forem aparecendo. Hipertensão, colesterol alto, triglicerídeo alto, diabetes, né? Isso precisa ser desde sempre, né, estimulado. tratado. E dessa forma, então, com atividades e ações simples, as pessoas podem melhorar em muito a qualidade de vida, né, doutor? Podem melhorar em muito a qualidade de vida, sim. Muitíssimo obrigada pela sua entrevista e pela participação aqui no programa. Obrigado a vocês. E assim a gente vai encerrando Nossa Saúde de hoje, agradecendo a você pela participação e até uma próxima.